Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus. Queremos nessa breve meditação trazer ao coração dos amados irmãos, em especial das mamães, a palavra de Deus que se encontra em Êxodo capítulo 20. No primeiro momento pode parecer ao seu coração de que essa palavra não tem nada a ver com as mães, mas tem tudo a ver com aquela missão que Deus confiou a cada uma de vocês, mamães. E eu não tenho dúvida nenhuma de que muitas vezes, debaixo então da própria ação e da missão de cumprir o seu papel de mãe, Deus te dá o privilégio e a oportunidade nessa noite de ouvir também uma palavra para interromper ciclos com amor e graça. Porque o nosso Deus também nos visita e Ele nos concede a bênção de podermos olhar para a vida de cada mamãe e pensar também que as mães, elas são instrumentos de Deus para abençoar a vida dos filhos. E muitas vezes, no próprio cumprimento então da missão, as mães, elas passam então a cuidar da missão, esquecendo até mesmo de si própria. E eu quero então ler o texto sagrado aqui de Êxodo capítulo 20, a parte B do versículo 20 e também do versículo 5 e também o versículo 6, que assim nos diz: eu sou o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus queridos, eu quero ainda ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Quando nós olhamos para esta missão tão importante e tão abençoadora que é ser mãe, eu sei que alguns discutem que o Dia das Mães é todo dia, e disso também eu não duvido, eu não vou questionar jamais. Alguns de nós aqui já tiveram suas mamães presentes nas suas vidas e talvez não tenha nem conhecimento do tanto de trabalho que você deu para sua mãe, para o seu pai. Eu não, que eu fui um filho muito tranquilo. Podemos pecar não, né? Mas quando eu olho para essa verdade de mães que trabalham, aí chega um dia como esse de hoje, nós então tomamos o dia para homenagear as mães. E sempre fica aquela tônica de que, na verdade, o Dia das Mães é todo dia. Mas o Dia das Mães como um todo, você reserva um tempo para estar com ela, você reserva um tempo para homenageá-la, você reserva um tempo para tecer palavras bonitas, você vem para cá e vê as crianças cantando, homenageando cada mamãe, algumas fazendo movimento, outras quase que furando o peito, para poder fazer com que a música, ela termine, a canção fique de tal forma que homenageie então a vida de cada mamãe. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Dia das Mães, ele costuma ser marcado por tudo isso, flores, homenagens e palavras bonitas, e isto é justo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A maternidade, meus queridos e minhas queridas irmãs, é uma dádiva de Deus. A Escritura honra mulheres que edificaram seus lares e sustentaram filhos em oração. Você vai encontrar na palavra de Deus muitas mães que não apenas geraram, mas trouxeram aos seus filhos a maior bênção, que é não apenas de dar comida, não só alimentar, não é só educar, no sentido então, humanamente falando, nas próprias áreas de ciências e etc., mas é sustentar o seu filho em oração e marcando assim então a vida do seu filho, para que esse filho marque a vida de gerações. Quando eu olho para trás e eu olho então crianças que nasceram, hoje a gente pode olhar algumas dessas crianças já adolescentes, algumas já casadas, e quando eu olho mais para trás ainda em meu ministério, olhando para outras igrejas, eu vejo aquelas crianças que nasceram no ministério e hoje já são mães, e elas agora então contando a história das suas próprias vidas, dentro então da sua existência. O que me impressiona é que normalmente por trás das homenagens existem histórias silenciosas.
A gente não conhece a história de cada mãe que está aqui presente nessa noite. Às vezes a gente acha que conhece um pouco da história. Talvez os filhos acham que conhecem a história de suas mães. Se você me parasse agora e perguntasse como é que foi a história da minha mãe, eu não saberia contá-la de forma minuciosa. Minha mãe faleceu com 94 anos de idade, então bem vivida. A mãe dela com 104. E quando eu olho para as duas histórias, eu não consigo enumerar como foi a vida delas dentro do contexto de ser mãe. Minha mãe, mãe de 11, com um de criação 12, 4 morreram, criou 8, e 8 que deram muito trabalho para elas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa parte eu sei da história. Mas e antes disso? O que aconteceu com o coração dessas mamães? Existem mães cansadas, existem mães sofridas, mães tentando sustentar a casa, enquanto por dentro ainda estão tentando se reconstruir. Algumas carregam dores da infância, outras nunca receberam afeto, nunca conheceram carinho, outras vivem tentando dar conta de tudo, e é de tudo mesmo, e se sentem muitas vezes insuficientes o tempo inteiro. Olha para os filhos, fazem tudo pelos filhos, mas ao olhar para si própria, ela ainda diz: eu ainda não sou a mãe ideal que o meu filho ou a minha filha poderia ter. Mas será que tudo isso é verdade? Quantos traumas você carrega na sua vida? Quantos traumas você carrega na sua existência? Ao olhar para trás na sua própria missão de mãe, a verdade é que muitas mães estão tentando construir um lar saudável, enquanto ainda estão tentando se curar por dentro. Muitas mães que estão tentando levar o seu ministério de mãe a bom termo, porque foi o próprio Deus quem te confiou essa bênção, mas estão tentando se reconstruir internamente. Muitas carregam dores antigas, ausências emocionais, rejeições, pressões internas, medo de falhar. Algumas são chamadas mães solo, porque o próprio marido, o próprio pai já não está mais com os seus filhos, e ali vive então aquele tempo de isolamento, aquele tempo de angústia de dar conta de tudo sozinha. E a Bíblia, meus queridos e minhas queridas, não esconde esta realidade humana, ela não esconde. Ela mostra famílias marcadas por conflitos, ela mostra para nós famílias marcadas por ausências, por traumas e também por pecados. Porém, também mostra um Deus misericordioso, um Deus que visita, que restaura, que traz graça, um Deus que exerce misericórdia. Portanto, hoje, não é apenas uma mensagem para as mães, não é meramente uma homenagem para as mães, mas é uma mensagem para famílias que precisam ser reconectadas pela graça de Deus. Nós temos meditado sobre este tema nesse mês de maio, reconectando a família, buscando entender qual é o plano de Deus para as nossas vidas, mas hoje o alvo maior é o coração, seu coração, mamãe. A honra e a glória de poder exercer esse ministério, não tenho dúvida, é de Deus. Ele é aquele que te deu a bênção de poder não apenas gerar, mas trazer a vida do seu filho, então, a este mundo e cuidar dele desde a mais tenra idade, até que ele então seja um homem formado e depois então possa dar conta da vida dele sozinho ou dela sozinha. E aí quando eu olho para este texto aqui de Êxodo 20, eu fico olhando como que muitas vezes o pecado ele maltratou a vida do ser humano. Como que o pecado ele entrou de uma forma muito agressiva na vida da raça humana. Tanto que nós estamos dentro dos 10 mandamentos aqui em Êxodo 20. Estamos olhando exatamente para aquela grande verdade que o Senhor deu a Moisés para ele trazer ao nosso coração. 10 mandamentos, onde ele então, já de início, nos dá uma ordem clara: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra.
não as adorarás, nem lhes dará culto. Nós começamos exatamente a partir desta segunda parte do versículo 5, a leitura desta breve meditação nesta noite. Por quê? Porque na verdade nós somos, infelizmente, alvos da própria queda, do próprio pecado. É o homem que constrói muitas vezes uma vida muito ruim, muito negativa, ao escolher então amar mais o pecado que o próprio Deus. Não escolhe a graça, não escolhe a misericórdia, mas escolhe a ira de Deus, escolhe a justiça de Deus. O que nós queremos nessa noite, que fique bem claro ao seu coração, mamãe, é que o nosso Deus, Ele está te chamando para te apresentar claramente de que há oportunidade, há tempo para você receber a cura dentro do seu coração. E na verdade, para você poder ministrar cura também ao coração dos seus filhos. Porque a partir de você surge uma geração. A partir de você, você então gerou filhos, e filhos para literalmente então abençoar este mundo e obviamente povoar o reino dos céus, não povoar o inferno. E aqui então, mães que curam, são aquelas que foram trabalhadas pela graça do Senhor, através então da graça e da misericórdia de Deus. E a primeira mensagem que esse texto passa a nos mostrar, é que feridas não tratadas, elas tendem a se repetir. Observa bem o que o versículo nos diz: certamente, porque eu sou Deus, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Amor sem cura pode gerar repetição. Quando o meu coração não está tratado e curado pela graça do Senhor, eu tenho a tendência de replicar isso sobre a vida dos meus filhos. Quando Deus fala sobre os pecados visitando, alcançando gerações, Ele não está ensinando aqui um fatalismo espiritual. Ele não está falando para nós de maldição hereditária, mas Ele está mostrando como os padrões familiares, eles podem se repetir. Filhos aprendem observando. Filhos, eles acabam crescendo olhando para os pais, olhando para as mães, e assim então vai revelar sobre a sua vida um padrão familiar daquilo que você produz. Se o seu coração não está curado, se o seu coração não recebeu a graça de Deus, se há feridas não tratadas, certamente elas tendem a se repetir isso sobre a vida dos seus filhos. E quem sabe o seu coração, nesta noite triste, angustiada por traumas emocionais que estão na sua vida, ainda não foram tratados, porque a graça e a misericórdia de Deus, elas se revelam exatamente quando nós somos confrontados por ela. Quando a graça de Deus olha para a minha vida e para a sua vida e traz ao meu coração a quebra desta maldição, a quebra dessa situação de pecado. E às vezes o silêncio se repete na vida dos filhos. Às vezes a dureza com que você foi tratado se repete na vida dos filhos. Às vezes a ausência emocional também se repete. E quem sabe também reações impulsivas se repetem sobre a vida dos filhos, porque você foi assim gerado, você foi assim tratado. Não porque falta amor. Porque muitas vezes quando a gente olha para os nossos filhos, e certamente a obrigação de pai e mãe, especialmente das mães, é quando a gente olha para essa situação onde elas estão mais tempo com elas, com as crianças, e ali então passam a não só apresentar amor por elas, mas também a obrigação de poder educá-las na presença do Deus Todo-Poderoso. Muitas mães amam profundamente os filhos, mas carregam dores que nunca foram tratadas. E aquilo que não é tratado, costuma ser transmitido para a vida dos filhos. Talvez hoje você perceba, eu estou reagindo exatamente como fizeram comigo. Mas Deus não revela isso para condenar você nesta noite. Ele revela isso para começar um processo de cura na sua alma e no seu coração. Segunda mensagem que o texto nos traz, e agora eu vou para Timóteo capítulo 1, versículo 5. Uma mãe curada não apenas cuida de filhos,
mas ela forma destinos. Portanto, a segunda mensagem é que uma mãe curada, ela pode mudar gerações. Uma mãe curada, ela pode mudar gerações. O versículo 5 de 2 Timóteo nos diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo, ele olha para Timóteo e enxerga não a fé de Timóteo, ele enxerga a fé que veio da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Seus filhos mostram que tipo de reação e que tipo de fé que vem da sua vida influenciando o seu coração, o coração dos seus filhos. Quando alguém olha para os seus filhos, vê neles um filho amoroso, amável, ou vê neles um filho que não tem nenhum tipo de amor, às vezes revoltado com tudo, às vezes magoado e angustiado pela própria situação da vida. Seu filho consegue ter fé porque a sua vida, mãe, revela fé, como a de Loide, como a da mãe de Timóteo, Eunice. Antes de existir o pastor fiel chamado Timóteo, existiam mulheres por trás da vida dele, que cultivaram então fé dentro de casa. Levou Timóteo então a ter uma vida vibrante, uma vida que ele pudesse glorificar a Deus, e ele pudesse vivenciar então, não só a fé da sua mãe e da sua avó, mas agora vivê-la intensamente como líder de uma igreja. Isso mostra algo poderoso. Uma mãe, ela influencia gerações, ela forma, ela molda ambiente, ela molda a linguagem, ela molda afetos, ela molda memórias espirituais. Que tipos de memórias espirituais seus filhos têm a respeito do que eles têm recebido então dentro da sua casa? Muitas vezes os filhos esquecem conselhos. Talvez até esqueça alguns conselhos que você já deu para ele, mas eles jamais esquecerão o ambiente que viveram. Jamais esquecerão o meio no qual eles foram criados. Talvez ninguém veja o esforço diário de uma mãe, mas Deus vê. Deus usa mães imperfeitas para formar futuros excepcionais, para mudar gerações, para levantar homens e mulheres dentro dessa sociedade caída e ser uma bênção então para a vida dessa sociedade. Mas para isso é preciso que a mãe esteja curada. Uma mãe curada, ela interrompe ambientes tóxicos. Uma mãe curada, ela aprende a responder de uma forma diferente. Uma mãe curada, ela estabelece uma nova cultura dentro de casa. Pode ter sido criada da forma pior possível neste mundo, mas uma mãe curada pela graça e misericórdia de Deus, ela estabelece um novo rumo para a história da sua vida e também dos seus filhos, da sua própria casa. E aqui, meus amados, eu preciso te chamar a atenção, porque ela entende, aquilo que faltou em mim, não precisa faltar através de mim. Aquilo que talvez faltou na sua vida, a respeito da sua própria mãe, como ela te criou, não precisa se repercutir agora e repetir sobre a vida dos seus filhos. Pelo contrário, uma mãe curada, ela vai olhar para os seus filhos e vai amá-los de uma forma incondicional. Talvez a sua história tenha sido marcada por ausência, mas em Cristo, a ausência não precisa ser herança, porque Deus é especialista em começar novas histórias dentro de famílias comuns. E a terceira e última mensagem que aparece no texto para nós, agora eu volto para Êxodo, está no verso número 6. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceira mensagem: Cristo é quem interrompe os ciclos. Para você poder curar, para você poder abençoar,
você precisa então ter primeiramente o próprio ciclo que o poder do pecado exerce sobre a sua vida, que a própria culpa do pecado exerce sobre a sua vida, ser quebrado e desfeito. Isto só é possível em Cristo Jesus. Só é possível se o seu coração ele estiver aberto e receptivo à própria ação do Senhor Jesus. É Cristo que foi à cruz e morreu também pela vida de mamães que precisam quebrar esse ciclo, interromper esse ciclo. É Cristo que pode mudar o rumo da história da sua vida. Você não precisa repetir o que viveu. Agora em Deus você pode recomeçar. O centro dessa mensagem não é esforço emocional. Nós não estamos falando aqui para você, mãe, seja da igreja ou não, pensar aqui em trazer um esforço emocional tremendo sobre a sua vida para tentar mudar a história da vida dos seus filhos. Não, nós estamos falando de Cristo. Ele é que pode mudar a história do rumo a história e o rumo da história da sua vida. É Ele que pode, na verdade, entrar na história da sua vida e agora, quem sabe quebrada, restaurá-la. O Evangelho, ele interrompe ciclos exatamente em Cristo. E aqui a ira pode dar lugar à graça, o medo pode dar lugar então à segurança, a dureza pode dar lugar ao acolhimento. Tudo começa quando alguém decide. A transformação, ela pode começar em mim, na minha vida. Não é perfeição, estamos falando de rendição, estamos falando de entrega a Cristo. Mãe, Deus não está cobrando perfeição de você, até porque não existe mãe perfeita. A única que certamente está perfeita, ainda não recebeu a bênção da glorificação, porque lógico, quem já morreu em Cristo, desfruta então já da bênção da eternidade, mas só será perfeita quando Jesus voltar e conduzir então todas as mamães salvas em Cristo, que agora receberam a misericórdia, para morar com Ele eternamente no reino dos céus. Então aquilo que faltou em você, não precisa faltar através de você na vida dos seus filhos. Não é cobrança, é graça transformadora. Talvez você diga para mim nessa noite: pastor, eu tenho muitas falhas. E que bom que você entendeu isso. Todos nós temos muitas falhas, mas Deus não está procurando mães perfeitas. Ele procura mães disponíveis, corações abertos, para serem curadas por Ele, para que elas possam curar a vida dos seus filhos, transformar gerações. Somente a graça e a misericórdia de Deus pode fazer isso. Se por acaso o pecado, a iniquidade, ela visitou a sua geração e quem sabe a geração dos seus filhos, agora é bom você lembrar do versículo 6, que ele faz misericórdia, não é só até 3 ou 4 gerações, ele faz misericórdia até 1000 gerações, nos mostrando Deus perfeito, nos mostrando Deus simplesmente perfeito, soberano, que conhece a história da sua vida e pode agora visitar todas as gerações anteriores a você, as gerações que partiram de você, e agora então te dá a graça de vê-lo exercendo as misericórdias dele sobre a sua vida. Hoje, nós não estamos apenas celebrando o Dia das Mães. Deus está levantando mulheres que vão reconectar suas famílias. Deus está dizendo para vocês, mamães, talvez existam feridas antigas, talvez existam ciclos repetidos há anos, há gerações, talvez existam dores escondidas dentro da sua casa, talvez existam ciclos antigos dentro da sua própria casa, mas em Cristo, uma nova história pode começar nesta noite. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para restaurar histórias, porque quando a graça de Deus entra numa família, quando a graça de Deus entra na vida de uma pessoa da família, novos começos se tornam possíveis. E talvez o Senhor tenha trazido você aqui nesta noite para dizer para você
que a história pode mudar a partir de você. Hoje, Deus está levantando mulheres que vão reconectar suas famílias. E não somente mães, filhos também podem hoje, eles estão lá, né? Eles não podem nos ouvir, mas filhos que estão aqui dentro podem hoje liberar perdão, reconstruir pontes, iniciar reconciliações. Porque quando a graça de Cristo entra numa casa, novos começos se tornam possíveis. Como é que está o teu coração? Você consegue trazer cura para a vida dos seus filhos porque você já foi curado? Mãe, você já foi curada a ponto de poder ver a misericórdia e a graça de Deus sobre a sua vida e pode transmitir isso para a vida dos seus filhos? Se você pode fazer isso, louvado seja o nome do Senhor. Você pode nesta noite agradecer ao Pai pela bênção não apenas da missão de ser mãe, mas de poder influenciar a vida dos seus filhos para a glória do nome do nosso Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, conversar com Deus. E eu quero convidar você, mamãe, que está precisando de cura, você, mamãe, que está precisando de ser restaurada, você, mamãe, que está se sentindo cansada, esgotada, e está precisando de um refrigério nesta noite. Antes de mais nada, lembre-se que é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Quem sabe você está esgotada de tanto lutar sozinha, olhando para a vida dos seus filhos e não podendo ver mudanças tão grandes, porque você primeiramente está precisando ser tratada, ser curada, restaurada pela graça de Deus. Por isso eu quero convidar você, mamãe, para se colocar de pé e colocar a sua vida diante do Pai. A você, mamãe, que tem a graça do Cordeiro e a misericórdia, agradeça a Deus, abra seu coração diante do Pai e diga obrigado, Deus, porque o Senhor curou a minha vida. Mas se você nesta noite está precisando de cura, você também vai se colocar de pé e vai dizer: Deus, olha para a minha vida, eu não quero mais continuar lutando sozinho na criação dos meus filhos, eu quero ser uma mãe curada para curar a vida dos meus filhos, eu quero que a tua graça me alcance, a tua misericórdia me alcance, para que exatamente esta graça também alcance a vida de meus filhos, e esses filhos então possam ser influenciados e mude gerações a partir da minha vida, para a glória do teu santo nome. Eu quero desafiar você nesta noite a se colocar de pé, mamãe, e apresentar o seu filho, os seus filhos no altar de Deus nessa noite. Todas as mães ou têm um motivo para agradecer, ou têm um motivo para dizer: Deus, por misericórdia, visita a minha vida nessa noite. Quem sabe você está se sentindo cansada e esgotada, e está precisando de Deus nessa noite, um refrigério, uma transformação nas suas emoções, na sua mente, no seu coração. Então se coloque de pé, mãe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora e com você, seja na maneira de agradecer, seja na maneira de louvar, porque Deus já tem feito coisas grandiosas através da sua vida, e você quer continuar abençoando e influenciando a vida dos seus filhos, ou então seja você nessa noite dizendo: Deus, eu preciso de cura, eu preciso de renovo, eu preciso de descanso, eu preciso do Senhor nesta noite na minha vida, no nome de Jesus. Se coloca de pé, mãe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora e por você. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado que nós podemos ver, ó Pai, sempre, através da Tua palavra, ela renovando, Pai amado, nossos corações e nossas vidas. Apesar de todo estrago que o pecado fez em cada um de nós, apesar dos traumas que nós carregamos, apesar, Pai, das próprias dificuldades que o pecado gerou em nossas vidas, nos fazendo tomar decisões erradas, escolhas equivocadas. Pai, nós oramos ao Senhor agora para que o Senhor visite o coração de cada mãe, nesta noite, no nome de Jesus. Traumas que estão, Pai amado, ligadas ao seu passado, nós oramos agora por cura. Renunciamos, Pai, no altar do Senhor, ó Deus, todo trauma emocional que foi causada por situações adversas e quem sabe diversas também, e que não há dúvida nenhuma, Pai, de que muitas vezes causadas por nossos antepassados.
Tem misericórdia, Pai, de vidas que estão nesta noite diante do Senhor, dizendo: Deus, por misericórdia, cura a minha vida, para que eu possa abençoar a vida dos meus filhos, a partir então da minha vida, e ver, ó Pai amado, a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor, assim então, Deus, tomando conta da minha vida, e também atingindo, Pai, as gerações através da minha vida. Mas também queremos agradecer ao Senhor pelas mães, Pai amado, que nesta noite abrem seu coração em gratidão, dizendo ao Senhor: obrigado que a tua graça me alcançou um dia, obrigado que a tua misericórdia me alcançou um dia, e obrigado, Deus, porque o Senhor sabe o quanto eu preciso de Ti, Pai, nesta noite, para dar continuidade à criação dos meus filhos e levá-los, ó Pai, a bom termo, para que eles sejam curados e tratados através da minha vida, e possam eles, Pai, influenciar gerações para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Pai, que cada mãe agora apresente seu filho no altar do Senhor, e clame, Pai querido, por filhos abençoados, para que possa abençoar a vida dessas pessoas que estão ao nosso redor como sociedade. E assim, Pai amado, possamos gerar filhos que de fato, Pai, glorifique e honre o Teu santo nome e povoe o reino dos céus. Que nenhuma mãe, Pai amado, que está aqui nessa noite, tenha o desprazer de ver o seu filho ou seus filhos saindo da Tua presença. Pelo contrário, que cada mãe nesta noite possa, Pai, apresentar seu coração diante do Senhor, declarando e agradecendo, porque o Senhor dá a elas, ó Deus, o privilégio de poder conhecer que a graça e a misericórdia da parte do Senhor sobre suas vidas e sobre a vida também dos seus filhos. Pai, continue trabalhando em nossos corações e nos abençoando, para que nós possamos, ó Pai, sempre ver o Senhor visitando, ó Pai, as nossas vidas, visitando as nossas gerações, para que assim sempre o Teu nome seja glorificado e reconectado dia após dia na vida de nossas famílias. Obrigado, é a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, podem se assentar.